estava só te comentando que uma das coisas que até me deixa meio irritado, essa... Deixa eu ajeitar meu monitor aqui. Pronto. Essa obsessão, né, hoje das headlines, aí principalmente o pessoal que trabalha com finanças pessoais, essa coisa do atingir 1 milhão, né? Como eu cheguei no primeiro milhão? 1 milhão, não sei o quê, papapá. Como se fosse assim, tivesse o pote de ouro lá no final do arco-íris, fosse 1 milhão e aquele 1 milhão tivesse tudo resolvido. Vamos ser bem sinceros, né? 1 milhão hoje, né? Não estou querendo desprezar quem tem, quem chegou no primeiro milhão, não é isso, não me entendam mal, mas hoje, chegar no 1 milhão, tudo bem, vai chegar numa quantidade de dinheiro que poucos chegam, sem dúvida nenhuma, mas ele não te deixa independente financeiramente e ele não te traz uma grande tranquilidade no sentido de, se eu decidir parar de trabalhar amanhã, ou se acontecer alguma coisa séria comigo que me impeça de trabalhar e me impeça de produzir renda do jeito que eu produzo hoje, sinceramente, não é um recurso que hoje mantém o meu lifestyle. Né? E tem outra coisa também, né? Essa questão do 1 milhão, cara, é só tu olhar, né? Um programa de TV como o Big Brother, ele tá pagando 1,5 milhão, se eu não me engano, né? E eu lembro que começou com 500 mil há uns anos atrás, foi para 1 milhão, agora está 1,5 milhão. Esse 1,5 milhão do Big Brother já é simbólico, né? Porque... E outra, vamos usar outra moeda de troca. Tu que tá morando aí nos Estados Unidos, quanto é que é 1 milhão de reais em dólares? 250 mil dólares, cara. Pensa assim. Eu nunca vou esquecer, uma vez eu estava aí na Califórnia, a gente foi visitar uma cidade chamada Laguna Beach. Fica próximo aí a Los Angeles. Pega toda aquela orla ali de Huntington Beach, Venice Beach, e Laguna fica um pouco mais na direção aí de San Diego. 140 milhas aqui de San Diego. Fica... E Laguna é um reduto de Hollywood. Produtores de cinema, de TV, atores e tal, eles costumam ter a casa de veraneio deles lá em Laguna. Então é um balneário relativamente rico, casas bonitas, a gente olha assim na encosta, tem umas casas bacanas lá em cima, e tem uma sorveteria muito famosa dentro de Laguna lá, que tem uma galeriazinha com lojas e tal, e tem uma sorveteria no fundo que é famosa, todo mundo tem que passar. Não sei se tu lembra aqui, né? Tinha Dona Leda em Taquara, aqui no Rio Grande do Sul, sorveteria Dona Leda, todo o Rio Grande do Sul conhecia, inclusive faleceu essa semana. Isso, né? Faleceu essa semana, não sei se você estava sabendo disso. Não sabia. Coitada da Dona Leda, saudosa Dona Leda. Enfim, não era isso que eu queria falar. Então, nós fomos visitar essa tal da sorveteria e estamos na fila, que era um lugar daqueles disputados. E parou um americano atrás de mim, um senhor, devia ter uma faixa aí de uns 65, 70 anos e tal. Ele viu nós falando português, estava eu e o Fábio, um amigo meu que viajou junto. Aí perguntou de onde nós éramos e tal. Somos do Brasil. Brasil, não sei o que, tive no Rio uma vez. Todo mundo parece que já foi pro Rio uma vez, né? Sim. Então, o país é maravilhoso, papapá. Fez algumas perguntas na época relativas à nossa situação. E, enfim, começamos a trocar uma ideia. Um americano muito simpático. Ele era produtor de TV. Ele já estava semi-aposentado, digamos assim. Ele estava vivendo mais parte do tempo lá em Laguna, mas ele ainda tinha alguns compromissos de trabalho, então ele viajava eventualmente até Los Angeles, mas dava para se dizer que ele já vivia uma vida de aposentado dentro dos Estados Unidos, né? E aí nós perguntamos para ele, olha, a gente notou aqui que é um balneário mais rico e tal, papá, quanto é que precisa ganhar por ano para viver aqui? Viver bem? Ele respondeu na lata, 250 mil dólares, ano. Sim. Ano. Então, se você recebe 250 mil dólares por ano, você vive bem nos Estados Unidos. Eu imagino que não só naquela região, acho que em qualquer lugar dos Estados Unidos, talvez tirando Nova York, que é uma cidade um pouco mais cara, mas eu acho que no restante do país, 250 mil dólares ano
é o suficiente para viver bem durante um ano. Um ano. E aqui a gente coloca esse negócio, assim, 1 milhão parece que chegou no pote. Né? É que se tem um cenário bem diferente de amadurecimento aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Vamos lá. Pô, eu tô ficando vermelho às vezes na câmera, né? Depende de como eu vou para frente ou para trás, eu fico vermelho. Parece que tu pegou sol. Peguei sol e agora eu voltei. Parece aqueles alemão batata. Não tô, né? Mas não tanto. Assim, nós tem que achar a câmera certa aqui. Bom, bom, eu tava falando o seguinte. Tem uma mística no Brasil de que 1 milhão é muito dinheiro. É porque já foi. Aqui, nos Estados Unidos, 1 milhão há 20 anos atrás e 1 milhão agora, ele é muito parecido o valor disso. $1 milhão, né? Eu estou querendo falar dinheiros, né? Então, vamos colocar dólar aqui, claro. E no Brasil, há 20 anos atrás, já era real, né? Eu não sei quantos anos tem o real, mas enfim. 2004, 94. Vai para 25 anos. 25 anos. Olha que loucura. Quando a gente vai falar de 20, 30 anos para trás, no Brasil, a gente tem que lembrar se a moeda era a mesma ainda. Então, aqui, é tudo mais estável. E o cara está dizendo, precisa de 250 mil para viver um ano. Então, quem tem 1 milhão, esse milhão, se ele não estiver rendendo juros, que aqui vai render 4% ao ano, 3%, bom, depende, não quero falar em percentual, mas não rende muita coisa. Então, vamos colocar, quem tem 1 milhão aqui, faz 40 mil por ano. Sim. Né? Essa é a realidade. E 40 mil por ano, o cara tem que viver com $3 mil, certo? Assim, o cara falou, tem que viver precisa de 250 para viver. 1 milhão vai te dar 40, cara, então o que vai acontecer? Queima o patrimônio, queima o capital, né? E vive, não sei, 6 anos, 7. Para tu ter os 250 mil, tu precisa ter de 5 a 6 milhões de dólares aí. É isso que no Brasil não está muito claro ainda. Então, vamos lá. Se eu ganho 1 milhão, tá? Eu vou... primeiro que eu gasto ele num apartamento. Qualquer apartamento, em qualquer cidade do Brasil, hoje, um apartamento bom, obviamente, eu vou gastar... Classe média alta, né? Próximo disso, se não mais, né? Então, claro, se a pessoa falar que ela vai morar num bairro bem simples e tal, aí pode até ser, mas não é o que a gente está falando agora. Então, quero dizer, a pessoa que mora bem simples e tal, e ela não tem instrução financeira, nem só os mais simples, qualquer pessoa que recebe 1 milhão e não tem instrução financeira, primeiro, ela acha que está com a vida resolvida, está com a vida ganha. Né? Qualquer carro... Eu nem sei te dizer se ainda existe essa percepção, tá? Não, mas as pessoas que estão falando sobre dinheiro estão afirmando isso. É só olhar para a mídia. Sim, eu entendo o que tu quer dizer. A gente alimenta a ilusão do milhão. É isso. As pessoas dizem, persegue o teu milhão, atinge o teu milhão, o primeiro milhão. Esse milhão é místico, porque pensa assim, 1 milhão, e as pessoas muitas vezes não entendem, assim, entendem como arrogância. Mas, gente, é uma balela essa história do milhão. Vamos pegar, então, a pessoa não vai morar num apartamento de 1 milhão, tá? Esquece isso. A pessoa é mais simples, andava de ônibus até então, conseguiu comprar um carrinho e, por algum motivo, aparece 1 milhão na conta. Essa pessoa nunca teve nada, tá? Não tem instrução financeira, ela tá com uma repressão de consumo muito grande. É muito fácil essa pessoa ir lá e comprar um carro de 100 mil reais. E 100 mil não é nenhum carro absurdo. Estamos falando de carros bons, carros de luxo, mas quanto custa um Corolla hoje no Brasil? Não faço ideia. Acho que uns 110, 115 mil. Tá, então, a pessoa compra um Corolla, nem é o mais completo. Ela já colocou 10% da grana dela. Eu estou considerando que a pessoa recebeu 1 milhão limpo na conta dela, já pagou impostos e tudo. Sim. O que quer dizer? Aí ela compra um apartamento... Ou então é a famosa, né? O que você vai fazer com 1 milhão? Primeira coisa, eu vou dar uma casinha para minha mãe. Aí olha só, é esse ponto que eu queria chegar. No avião, quando a gente está voando, qual é a instrução que a gente recebe? Ó, se der alguma encrenca, tá? Vai cair as máscaras aqui, faz o seguinte, primeiro coloca em ti, depois tu vai ajudar o do lado.
Pode ser teu filho, tua mulher, tua mãe, não sei, pode ser um estranho. Primeiro em ti, depois do lado. O que as pessoas estão fazendo quando chega aquele milhão e eu vou fazer... O que tu vai fazer? Ele vai primeiro colocar a máscara no outro, vai ajudar a mãe. E com razão. Só daí, o que vai acontecer? Enquanto ele ajuda a mãe, ele ajuda o outro e não sei o quê, ele vai ficar sem ar e ele vai morrer. Sim. E sem contar o seguinte, né? Pode ter a famosa síndrome dos parasitas, né? O cara ganhou 1 milhão, ganhou 1,5 milhão, né? Ficou milionário, né? Todo mundo vai querer dar uma beliscada no cara. Geralmente, as pessoas têm uma tendência a ajudar, né? Isso acontece, né? E quando não tem uma noção muito clara do significado desse valor e como ele pode impactar a tua estrutura financeira, pode dar uma falsa impressão de que é infinito esse recurso. E ele, na verdade, ele é muito finito, né? Eu não quero soar pretencioso, tá, Alexandre, aqui de dizer, eu não quero menosprezar ninguém, pelo contrário, acho que, muito mérito em quem já conseguiu juntar isso. O que eu quero dizer quando eu afirmo esse negócio? Que tu simplesmente está na jornada. Você juntou 1 milhão. E eu tenho certeza absoluta que sempre quando nós pegarmos, assim, sob o ponto de vista de lifestyle, tá? Tem gente que vai ter um modo de vida muito simples e que daqui a pouco pode viver com pouco, tá? Cada um sabe onde aperta o seu sapato. Mas eu vou falar pela média, tá? Vamos pegar uma estrutura de viver em capitais brasileiras, viver em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio, né? Hoje, assim, ó, um cara com 40 anos, 45 anos, tem 2 filhos ou 3 filhos, filhos em idade de escola, tá? Mesmo ele trabalhando, mulher trabalhando, mas com 2 carros, e bem provavelmente com 2 carros, clube, atividade social intensa, vai ter hobby, vai gostar de viajar, né? Vai querer se vestir bem, vai querer tomar um bom vinho, vai querer bons restaurantes, enfim, tem uma lista aqui. Vai conviver com pessoa que faz esse tipo de coisa. Exatamente, também, né? Isso tem um custo, tá? Isso tem um custo e esse número, assim, se nós fosse pegar pela média, tá? Eu diria assim, hoje teria que gastar de 20 a 25, até 30 mil reais por mês, né? Se for falar de São Paulo e Rio, que costuma ter um custo de vida um pouco mais caro, talvez um pouco menos em Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, mas certamente eixo Rio-São Paulo, 25, 30 mil, nesse desenho de estilo de vida que eu tracei rapidamente aqui, tá? E para isso, no Brasil hoje, se concretizar, tu teria que ter algo na faixa aí de 3 a 4 milhões. Né? Para ter, sob o ponto de vista assim, eu tô com a minha entrada de renda passiva, ela cobre esse gasto. Mas aí, desculpa te interromper, olha como é importante a presença daquele primeiro milhão. Quando a pessoa tem essa noção, tá, e ela sabe, aí nós estamos falando de talvez uma necessidade, talvez não, aí uma necessidade de educação financeira. E só fazer um comentário antes, morando aqui nos Estados Unidos, foi muito impactante para mim, porque eu já tinha apanhado bastante da vida, por erros financeiros, eu já tinha aprendido bastante, vim para cá até por ter aprendido a controlar o meu dinheiro, foi fundamental para mim poder mudar para cá com a família. Quem já fez isso ou está pensando em fazer sabe o quão caro é isso. E quando eu cheguei aqui, eu apanhei de novo, porque eu vi uma realidade, pensei, caraca, é muito diferente. Aqui quando... vou citar um exemplo. Eu estava na igreja, um dia, num domingo de manhã, conversando com alguns americanos, e aí eles perguntaram, como é que é essa questão de visto para ficar aqui, para mudar para os Estados Unidos e tal, e começamos a falar sobre os tipos de visto. E um dos vistos é um que tu tem que investir, agora está mudando, mas tem que investir lá, em torno de $1 milhão, sai a conta toda, tá?
de 500 mil a 1 milhão, mais ou menos. E eu falei, tem que montar um negócio aqui com um investimento de 1 milhão, 1 milhão e meio de dólares e tal. E eles ficaram me olhando assim, tipo, eu era o único impressionado com a quantidade de dinheiro. E para eles não são milionários, tá? São pessoas comuns da igreja. O que acontece? Quando tu fala de 1 milhão, 1 milhão e meio e tal, e o assunto é prosperidade financeira, viver, se aposentar quando quiser e tal, eles entendem, qualquer pessoa aqui sabe que 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 não é tanta coisa assim. Pode até ser suficiente, mas não é a solução dos problemas. Então, o que acontece? Quando tu entende que 1 milhão faz parte do caminho, aí muda tudo. Para chegar a 4, todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Para ganhar o seu segundo milhão, tem que ter ganho o primeiro milhão primeiro, né? E aquela história, né? Quem já conquistou sabe disso. O segundo é bem mais fácil que o primeiro. Sim. E aí, só que tem o seguinte: quando a pessoa nunca teve essa quantidade de dinheiro, e é um monte de dinheiro, sim, só que compra pouca coisa hoje, né? Mas assim, a pessoa não tem instrução financeira, nunca teve essa quantidade de dinheiro, nunca lidou com esse montante, e ele veio de uma forma inesperada, muitas vezes, o que vai acontecer? A chance de lapidar esse patrimônio é muito grande. Eu não posso pegar meu 1 milhão e gastar ele em passivos. Eu não posso. Quer um outro exemplo que eu acho interessante, principalmente um exemplo de família, né? Que se tu pegar, o brasileiro adora investir em imóvel, né? Então, Sim. se pegar, assim, principalmente gerações dos nossos pais, avós, o investimento era em tijolo, né? Tipo assim, a única coisa segura, né, é imóvel. E a gente sempre cresceu com aquela ideia de casa própria, de daqui a pouco investir numa casinha de aluguel, uma loja para alugar, enfim. Sempre foi uma forma de pensar em investimento. E a gente vê várias famílias, hoje quando a gente faz aí, do ponto de vista, a gente faz uma avaliação, faz um diagnóstico da situação familiar, até para entender a situação, pessoas que recebem herança, até cair inventário, esse tipo de coisa, se vê que existe uma situação patrimonial extremamente forte, confortável, uma situação de caixa extremamente desconfortável, né? Então, tem pessoas, eu chamo isso, sabe de quê? A pessoa está na iminência de se afogar numa poça d'água. Sim. Né? É aquele negócio que se ela vira o rosto para o lado, o nariz sai da poça e volta a respirar. Mas ela está com a cabeça voltada para dentro da poça e tem a sensação de que, né, vai se afogar ali. No entanto, ela tem uma situação patrimonial muito confortável e está desbalanceado. Né? Tem que muitas vezes diminuir essa quantidade de dinheiro investido em tijolo, né? E colocar mais dinheiro dentro do fluxo para gerar essa tranquilidade. Isso aí. Então também existem umas situações patrimoniais ilusórias. Né? E além disso, André, eu me lembrei de um outro caso, eu conheci um outro americano aqui, e olha que interessante, como é claro, e as pessoas acham que daí o americano é mais inteligente. Não, gente, é que esse país aqui lida com finanças, com educação financeira, não nas escolas, tá? As escolas continuam cometendo os mesmos erros que o Brasil comete até hoje. Sim. Mas a sociedade conversa sobre stock market, sobre o mercado de ações, sobre ativos, sobre passivos, de uma forma muito mais clara. Mas tem gente endividada, tem gente que vive de paycheck em paycheck, tem gente que está devendo, tem gente que chega no fim da vida e não tem dinheiro para viver, depende do governo. Também tem tudo isso. Só que tem o seguinte, até porque tem mais gente aqui, né? 300 e tantos milhões de pessoas, a gente encontra em quantidade muito mais gente educada financeiramente do que se encontra no Brasil, tá? Bom, esse cara, eu conheci ele, foi muito engraçado conhecer num Starbucks, e aí conversamos e tal, e eu fui visitar ele na casa dele, e aí eu entrei pela garagem. É muito legal, o cara tinha, tudo carro bem novinho, tá? Um Porsche de 2 lugares,
um Audi caminhonete, que não sei quanto, e ele tinha uma Mercedes, uma bem grandalhona, né? E começou a conversar e eu disse, poxa, gosta de carro? Daí ele foi me contando. Ele já teve meia dúzia de Porsche, que ele gosta muito de carro. Quando ele começou a me falar, eu perguntei, mas, fulano, por que tu não tem nenhum supercarro? Nenhuma Lamborghini, nenhuma Ferrari, porque aqui até é mais comum de se encontrar, tá? Ele disse, eu já pensei nisso, só que eu vou te contar uma coisa. Sabe quanto eu pago pelos meus carros? Gente, eu fiquei impressionado. O carro 200 mil, ele paga 110, ele paga 90, porque ele fica procurando. Ele não compra na Porsche, ele não compra na Mercedes, ele não compra na Audi. Ele pega a segunda mão, ele procura lá 5 mil milhas tem o carro, 1 ano de uso, sabe? Aquelas coisas. Então, ele vai olhando por esse lado. Aí ele diz, eu tenho um Porsche pagando 80 mil. Né? Um Porsche de 100 e não sei quanto. Mas aí vem a resposta dele. Se eu fosse ter uma Ferrari, ele me contou o modelo da Ferrari, eu esqueci qual é. Essa Ferrari é o meu sonho de consumo, só que ela me custa 10 mil dólares por milha que eu ando, só para trocar o sistema de freio. O freio dessa Ferrari dura 10 mil milhas, e quando tu vai trocar, custa 10 mil dólares. Só de freio. Aí a troca de óleo custa mais 4.500 dólares. Aí mais eu não sei o quê. Então o que acontece? Custa de 2 a 3 dólares por milha andada. O que acontece? Gente, é a maior incineração de dinheiro que tu pode imaginar. Sabe o que ele faz quando ele quer andar com um carro desse? Ele aluga. Então, tem como alugar no Brasil? Tem. Em Gramado tem, né, André? Pertinho de Novo Hamburgo, aí dá para ir lá no... Esqueci o nome, Supercarros, acho que é o nome. Aluga. Tá, então, o que eu quero dizer? Gente, olha a inteligência financeira desse cara. E ele... Na verdade, esse conceito de aluguel, compartilhamento, tudo mais, ele está crescendo, inclusive, em áreas onde as pessoas têm muito dinheiro. Tem compartilhamento de helicóptero, tem compartilhamento de iate, né? Tem compartilhamento de mansões. Né? Uma coisa que eu nem imaginava, fui descobrir agora, recentemente, tem gente que constrói mansões em lugares tipo Búzios, no Rio de Janeiro, Jurerê Internacional, em Santa Catarina, outros balneários de luxo, Brasil afora, para alugar. Né? São mega estruturas, casas com 6, 7, 8 suítes, 12 banheiros, cinema, garagem para 15 carros, piscina térmica, vista panorâmica, enfim, imagina um cenário de mansão mesmo, onde a pessoa não mora lá, ela tem caseiro, ela tem camareira, o caseiro geralmente mora numa estrutura próxima da casa, que fica à disposição dos hóspedes. Né? Então tá ali Airbnb, né? Aluga uma mansão hoje aí por 5, 6, 7, 10 mil reais por dia no Brasil. Fica quantos dias tu achar necessário. Só que para quem está alugando é interessante, né? Se tu consegue ter, digamos que tu tenha, sei lá, 50% de aluguel no mês, né? Que tu alugue durante 15 dias, a um preço aí de 8 mil, tá faturando 120, 130 mil com ativo. Mas aí tem a diferença, tu falou a palavra certa agora, ativo. Tu tá pensando com a cabeça de investidor, tá? Que é o que acontece, as pessoas da alta sociedade ou que estão orbitando nesse nível, elas só estão ali porque elas têm a mente de investidor. Elas sabem a diferença entre ativo e passivo. O que esse cara estava me contando? De uma forma bem tranquila, tá? Ele não é um mega milionário ou não, um multimilionário. Ele é um cara que vive bem. Ele estava me falando, olha, a cada transação que eu faço com o carro, além de eu ter o carro super legal, e andamos nos carros dele, é muito massa ter aquilo lá, além de eu poder andar nos carros que eu gosto, eu ainda ganho dinheiro às vezes, mas o mais importante, não me custa nada fazer isso. Outra observação importante que fazer aqui, né, Alexandre? Tu pega um raio ultramilionário, tá? Se o cara tá gastando 4 mil dólares por milha
andando na Ferrari, está rasgando dinheiro, ele está queimando, ele está fazendo fogo na lareira com dólar. Isso não muda nada na vida do cara, e geralmente as pessoas não estão preocupadas com isso. Isso aí já é uma outra fase. Eu falo em seres humanos normais como nós. Isso. Né? Que têm ambições, querem ter uma vida confortável, querem ter uma vida boa, e por que não ter experiências de luxo também? Mas tem uma diferença. É nesse sentido, né? Eu não preciso trabalhar para ter uma Ferrari na minha garagem, simplesmente para ostentar uma Ferrari. Eu quero andar com uma Ferrari para sentir a questão da dirigibilidade, da força do carro. Ok, faço isso que tu acabou de fazer, vou lá e alugo. Eu quero passar um dia num balneário, dentro de uma lancha, com serviço de bordo, com o capitão lá dirigindo a lancha, alguém fazendo comida dentro do barco, parar em 2, 3 ilhas para passear, papá. Eu preciso ter a lancha? Não. Eu alugo essa lancha por um dia. Enfim, é isso que eu quero dizer. Então, tem formas inteligentes da classe média e da classe média alta de vivenciarem produtos que aparentemente são só para ultramilionários e não ter o custo de carrego desses ativos, nesse caso, desses passivos, né? Olha que louco, né? O que acontece? Vou pegar uma outra situação aqui dos Estados Unidos. As pessoas que vão comprar, que vêm para cá muitas vezes, ou até quem entrar no site da Toyota, da Honda, sei lá, de alguma revenda aqui de San Diego, por exemplo, né, se alguém quiser fazer ali, entra Toyota San Diego, vai lá e vê vai comprar um Corolla o Corolla é o carro mais simples que tem aqui, tá? Dos novos, de carro zero. É o Fusca, né? O que era no Brasil? O Uno, né? Uno Mille. E é estranho, porque realmente tá? É bem barato mesmo. Paga lá 18 mil, 20 mil dólares e vai olhar, se financiar, até sair sem entrada e vai pagar 157 dólares por mês, por exemplo. Os caras ficam assim, caraca! Aí vem o seguinte, ninguém consegue comprar nessas condições, desculpa, se não tiver um credit score muito bom. E para construir esse credit score, leva tempo. Só rapidamente, a gente quando entra no sistema financeiro americano, o nosso credit score ele é inexistente. À medida que a gente vai demonstrando boa saúde financeira, pagando minhas contas direitinho, eu vou ganhando pontos e vai de 500 e não sei quanto a 800 e alguma coisa. Então, quem está no 500, 600 e coisa, ainda tem o crédito ruim. A Toyota vai olhar para ti e vai dizer, quer saber? Para ti, ao invés de 657 por mês, vai sair 300 e não sei quanto. Porque o teu credit score é ruim. Eu não confio em ti, a tua capacidade de cumprir com a tua obrigação não é tão boa. E o que as pessoas fazem? Os brasileiros e outras pessoas que vêm de outros países quando chegam aqui. O brasileiro, para pegar exemplo, ele quer ter um carro, ele vai numa revenda de brasileiros ou de mexicanos que financiam eles mesmos. O que eles fazem é o seguinte, eu vou te financiar esse carro, custa 15 mil, o Corolla é 18 um novo, tá? Ele vai te vender um usado por 15, um outro carro qualquer por 15, que valeria 12. E ele vai te cobrar quanto de juros? Vai cobrar lá 40% ao ano, 50% ao ano, 30% ao ano, não sei ao certo. Gente, para Brasil pode até ser algo normal, mas para dever em dólar, não dá. Sabe o que o pessoal faz? Teve aqui, agora faz pouco tempo, estou parecendo uma pessoa que chegou há pouco tempo, que chegou há dias aqui nos Estados Unidos. O cara vai lá e olha, vai sair 462 dólares por mês. Beleza, posso pagar. Mas, brother, só um pouquinho, não faz isso. 460? Aí passa 18 meses, o cara pagou tudo isso, ele vai querer devolver o carro, vai querer vender, vai querer fazer alguma coisa, ele ainda deve mais do que vale o carro. Tá? O que acontece? Se tu for falar com um americano, e quem olhou quem prestou atenção em filmes americanos, vai ver muitas vezes o cara saindo de casa com 18 anos para ir para a faculdade, não sei o quê, num carro todo caquento, num carro com a pintura ruim, com
E até gente no primeiro emprego, sendo da faculdade, tal, tá indo no primeiro emprego, tem aqueles carros podres, tá? Por quê, gente? Eles não estão focados em ter o carro e ver se cabe 462 no orçamento. Ele quer saber de fazer o primeiro US$ 1 milhão. Então ele sabe Outra cabeça, né? o carro de 2 mil, de 3 mil, de 5 mil, tá bom para ele. Alexandre, conclusão. Nós temos muito que aprender com os americanos nesse quesito educação financeira, né? Mas já andamos bastante, viu, André? Pegar lá, não vou contar essa história aqui, enfim, mas eu me lembro dos meus 20 e tantos anos, já dá para ver que eu passei dos 20 faz um tempo. Cara, era assim, eu parecia um... eu tô quase lá já, viu? Oi? Eu tô quase lá. Eu parecia um extraterrestre falando de ativo e passivo, tá? E hoje eu já vejo muito mais pessoas falando sobre isso. Então... Você tocou num negócio bem legal. Eu tive um evento semana passada com o Juliano Torriani e o André Cia, e ele juntou vários grupos, né? Invicto, Trophy, Inner Circle que ele tem, enfim, foi bem bacana e tal. Só a elite, né? E o Bruno Gimenez foi convidado lá e meio que foi de surpresa. E o Bruno Gimenez, ele tem uma pegada mais espiritual, não sei se tu acompanha o trabalho dele. Uhum. Aliás, quem não acompanha, eu recomendo. Ele é muito fera, muito foda. E aí foi um bate-papo, na verdade, assim, a gente foi perguntando uma série de coisas sobre o negócio dele, enfim, a pessoa, quando tem muita sabedoria, ela acaba respondendo sobre qualquer assunto, né? Uma coisa impressionante. E ele está tendo uma pegada mais de prosperidade financeira. Uhum. Ele tem falado muito dessa questão do mindset da prosperidade financeira, da gente estar focado em olhar para o dinheiro como uma energia boa, né? Essa coisa do Brasil de que ser rico, ter muito dinheiro, nunca está muito associado com coisa boa, né? É verdade, cara. E o Bruno está numa pegada justamente inversa a essa, né? De não, dinheiro é bom, né? Ganhar dinheiro é bom, e isso não vai te impedir de ajudar as pessoas, de ser boa também, né? De ser uma pessoa boa, de ter coração bom. E nessa pegada, alguém fez uma pergunta para ele lá em relação a filhos, né? Como é que faz hoje para trabalhar a cabeça do filho? Né? Ele disse assim, ele pegou 2, 3 livros na mão. Isso aqui, ó, livros. Né? Daí ele pegou assim, Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki. Né? Segredos da Mente Milionária, lá do T. Harv. Né? E pega teu filho, 15, 16, 17 anos, dá esses livros para esse cara ler. Eu garanto para ti que ele não vai mais ter a cabeça de não ter lido esse livro. Vai ser mais importante esse cara ler esse livro aos 15, 16 anos do que ler aos 36, aos 40, aos 46. Não que não tenha efeito, não estou dizendo para não ler esses livros. Se você não leu, tem que ler. Mas o efeito vai ser muito mais forte nessa idade. Você que nem aprender outra língua, né? Minha filha está com 14 anos, está estudando uma escola bilíngue e está fluente em inglês, coisa impressionante. Só lê mais em inglês, filme sem legenda. André, eu pedi ajuda para minha filha de 5 anos, agora faz poucos dias, para traduzir um negócio. 5 anos. Tá? Eu faço 40 anos que eu estudo inglês, não sei falar direito até hoje. Eu moro aqui há 4 anos. Já falava antes. Aí, com 45 agora, uma menina de 5 anos me ajuda. Então, é muito louco. Mas só para fechar esse tema, para não virar conversa de bêbado aqui, né? Estamos falando de um monte de coisa. Então, assim, essa questão da leitura desse tipo de literatura, de mindset de prosperidade, de mindset de inteligência sobre o dinheiro, vai mudar a cabeça desse adolescente,
né? E nós mudando a cabeça do adolescente, a gente mudou a cabeça do adulto. E mudando a cabeça do adulto, a gente certamente muda a estrutura da educação financeira no Brasil. E ele muda as próximas gerações também. É, isso que eu quis dizer, né? Com certeza. Espetáculo, cara. Cara, acho que eu vou encerrar por aqui porque eu tô com fome. Aí já são 10h30 da noite, não, 9h30 da noite. 9h30, né? Eu nem avisei minha mulher que eu ia bater esse papo contigo. Então ela imagina que eu deva ter sido raptado ou sei lá o que ela possa imaginar, né? Cara, então para encerrar, sabe que tem a hora certa de chegar em casa. Agora é palhaçada, tá? Sabe a hora certa de chegar em casa? Se chegar agora às 9h30 ou às 10h30, ela vai estar braba. Se chegar à meia-noite, à 1, ela vai ficar mais braba ainda. Isso. Às 3 da manhã não chega porque é morte certa. Agora, se chegar às 6, ela já vai estar preocupada que alguma coisa aconteceu, vai dar graças a Deus que tu voltou são e salvo. Porra, tu acabaste de me dar uma belíssima ideia. Então, a sugestão é só chegar em casa às 6. Então vamos fazer mais, vamos ficar conversando aqui até amanhã de manhã. Ai. Não faz isso que vai sair cara essa história, meu. Tu vai perder metade que tu tem. Eita, nem fala isso. Bati na madeira aqui. Ou faço nem eu. Quando eu me separei, eu não tinha nada, eu perdi metade de nada. É, mas não é meu caso hoje, né? Não. Isso é quando a gente é mais novo, só. É. Tá, essa parte final a gente vai cortar. Então tá. Falou, Feito, então. doutor. Abraço. Tchau, tchau.